Meus queridos, vamos dar uma olhada com carinho no que o nosso querido Peninha disse a respeito da maçonaria. A maçonaria é uma instituição, é uma sociedade secreta milenar. Na verdade, as origens, os primórdios da maçonaria se perdem no tempo. Ninguém sabe ao certo quando ela começou, mas é no mínimo ali no final do Império Romano, porque a maçonaria teria uma enorme participação na reconstrução da Europa na Idade Média. Mas ela passou a marcar de fato a história do mundo a partir da Guerra da Independência dos Estados Unidos em 1776, porque a independência americana foi basicamente uma articulação maçônica. E a construção de Washington, a capital, mais ainda. Maçom quer dizer pedreiro, porque eles eram os construtores das grandes catedrais. Eles detinham os segredos de uma arquitetura simbólica, mágica, e Washington foi toda construída segundo os preceitos maçônicos. Depois, em 1789, a Revolução Francesa, Égalité, Liberté, Fraternité, foi também uma conjuração maçônica. E isso mudou para sempre as histórias do mundo. Mas o fato é que não precisa ser um especialista em história do Brasil para saber que a história do Brasil é perpassada pela maçonaria. Desde a Guerra dos Mascates, de 1710, a Conjuração Mineira, de 1789, a Revolução Pernambucana, de 1817, a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, de 1835, tudo isso está ligado às lojas maçônicas. A própria independência do Brasil, em 1822, também, embora ali o caso seja diferente, porque, por exemplo, o imperador Dom Pedro I passou de aprendiz a grão-mestre em 8 dias, e seria ele quem proibiria, quem fecharia as lojas maçônicas no Brasil depois da confusão na qual se meteu com o José Bonifácio, maçom, com o Ledo, Gonçalves Ledo, que também era maçom, e ele fecha as lojas maçônicas, é um grande traidor da maçonaria, que só retorna ao Brasil com a abdicação dele em 1831. Mas o Dom Pedro II era maçom, o Mauá, o grande empresário do Império, era maçom. A República é inacreditavelmente maçônica, porque o Deodoro, o Benjamin Constant, o Prudente de Moraes, o Campos Salles, o Aristides Lobo, o Quintino Bocaiúva, todos eles faziam parte de lojas maçônicas. Não vou negar. O camarada é bom de história, mas aqui ele deu umas rateadas que merecem ser analisadas pelo canal. Peninha começa dizendo que maçonaria é uma sociedade secreta e milenar. Milenar? Epa! Secreta a gente sabe que não é tanto assim, né, meu querido Peninha, né? Aliás, tem até livro da maçonaria no Amazon, meu querido amigo. Mas o que mais me chama a atenção é ele dizer que maçonaria é milenar. Milenar? Se for na contagem de vida de uma pedra, até dá para entender, meu caro Peninha. Até dá para entender. Mas a maçonaria especulativa, meu querido Peninha, como conhecemos hoje, foi oficialmente fundada em 1717 na Inglaterra, com a formação da Grande Loja de Londres. Pegou aí? Os pedreiros operativos, sim, têm uma história antiga, mas a transição para a maçonaria especulativa não vem de milênios, meu caro Peninha. Agora, sobre a reconstrução da Europa na Idade Média, o Peninha acerta em cheio quando fala dos pedreiros operativos. Eles realmente foram fundamentais na construção de catedrais e de outros monumentos da época. Mas daí dizer que a maçonaria como um todo estava por trás disso, com toda a sua simbologia e organização como conhecemos hoje, é dar um salto gigantesco, não é não, meu caro Peninha? Os pedreiros operativos que formaram as guildas foram uma base para o que viria a ser a maçonaria especulativa, maçons livres e aceitos. Mas associar isso diretamente à maçonaria moderna é uma licença poética que o nosso querido amigo Peninha tirou do bolso. Chegando agora na Guerra da Independência dos Estados Unidos de 1776. Bora lá. Ele afirma que a independência foi praticamente uma articulação maçônica. Aqui vale a pena descer um pouco o tom da euforia.
É fato que vários dos pais fundadores eram maçons, como George Washington, Benjamin Franklin. Sim. Mas dizer que a maçonaria foi a articuladora principal de toda a independência? Pera lá, vai com calma. Os maçons participaram, sim, mas tinham outros grupos envolvidos, meu caro. E o contexto era muito mais amplo do que um simples plano para a liberdade americana. É como achar que todo churrasco no Brasil era patrocinado pela maçonaria, porque Barão de Mauá gostava de uma carne assada. Agora sobre a construção de Washington segundo preceitos maçônicos. Sim, meu caro Peninha, você acertou! Existe uma forte influência maçônica no desenho da capital americana, com seus símbolos e tudo mais. Mas, de novo, meu querido, isso não significa que foi uma articulação maçônica para dominar o mundo. Só que não podemos negar que eles deixaram sua marca na arquitetura da cidade. Isso é fato. Agora, como um PQD saltando para a Revolução Francesa em 1789. Selva! Ele afirma que o lema Liberté, Égalité, Fraternité foi uma conjuração maçônica. Aqui temos que tomar um cuidado. O ideal de liberdade, igualdade e fraternidade também é compartilhado pela maçonaria, mas a Revolução Francesa foi um evento muito mais complexo, com diversas influências filosóficas e, por que não, políticas. Dizer que foi uma conjuração maçônica simplifica demais o contexto e joga a culpa no chapéu dos maçons. É como se os maçons fossem o dono do baile e tivessem organizado a revolução toda. Não é bem assim, né? Sobre a maçonaria no Brasil, começando pela Guerra dos Mascate, em 1710. Aqui, Peninha foi longe, viu? Muito longe, Peninha. Estamos falando de 7 anos antes da formação oficial da Grande Loja de Londres, em 1717, da maçonaria especulativa, meu querido. E eu já ouvi falar de maçons precoce, mas isso aí foi demais. Quer dizer que estavam fazendo revoluções antes mesmo de existirem oficialmente? Bom, acredito que o que ele quis dizer foi que o espírito revolucionário estava alinhado com alguns princípios maçônicos que a maçonaria viria a defender. Mas falar que estavam envolvidos diretamente com esses fatos é esticar demais a corda, né não, Peninha? Bom café, Peninha. Conjuração Mineira, 1789, Revolução Pernambucana, 1817 e Guerra dos Farrapos de 1835. Olha lá que legal. Aqui sim, há indícios de participação maçônica. Tenho que deixar claro. Muitos líderes desses movimentos tinham ligações com a maçonaria, o que é um fato histórico. Mas, de novo, meu caro, não foi a maçonaria como instituição que orquestrou tudo isso. Estes movimentos nasceram de questões políticas e sociais locais. E, é claro, alguns maçons influentes estavam envolvidos. Mas não podemos afirmar que eram movimentos puramente maçônicos. Agora, sobre Dom Pedro I e a maçonaria. Agora a história fica boa. Dom Pedro I realmente foi iniciado na maçonaria e em 8 dias passou de aprendiz a grão-mestre. Parece até promoção de Black Friday maçônica. Mas depois ele fechou as lojas por questões políticas. Agora chamá-lo de traidor da maçonaria? Meu querido, ele estava mais preocupado com o poder do que com o avental. Agora, Dom Pedro II era maçom. Aqui o Peninha escorrega bonito, pois não há provas concretas de que Dom Pedro II tenha sido iniciado na franco-maçonaria.
Essa ideia ficou popular, mas é mais uma lenda urbana do que um fato histórico. Ora, ele era, sim, um grande incentivador do conhecimento, mas maçom não há registro histórico, meu caro Peninha. Agora, por fim, sobre a República ser inacreditavelmente maçônica. Bom, aqui Peninha tem até razão em partes. Muitos líderes da República, como Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, eram maçons. E sim, a maçonaria teve um papel importante nesse período de transição. Mas daí dizer que a República é inacreditavelmente maçônica, parece que tudo isso foi articulado de maneira secreta numa reunião no fundo de uma loja maçônica. Menos, né, Peninha? Menos. E assim, meus caros amigos, a gente vê que a maçonaria tem sim uma história importante em várias esferas. Mas exagerar nas ligações e datas históricas pode acabar virando uma bela ficção. Então, desculpe acabar com a sua ilusão, meu caro Peninha. Mas, se quiser continuar a conversa, podemos tomar um café e ver o que mais tem aí para discutir, não é não? Fica com Deus.